online também, eu te aviso. Pronto, estamos online. Oi, pessoal, bem-vindos à segunda palestra do dia do nosso Next 2020. Eu vou chamar, né? Na verdade, vocês já estão vendo aí o rostinho dela, é a Cíntia. A Cíntia, ela é Head de CMI Digital da JDE, nossa cliente querida da MindMiners, né, Cíntia, companheira aí de aventuras. E ela vai dividir com a gente um pouquinho, né, assim, vai falar sobre transformação digital e digitalização na era Covid. Cíntia, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Daqui a pouquinho eu volto, enquanto isso eu vou selecionando as perguntas que o pessoal for colocando no chat. Perfeito, Dani, super obrigada pela oportunidade também, e obrigada a todos que estão participando aí, né? Vamos falar um pouquinho aqui de digital agora, depois de um tema tão complexo, né, como das meninas da primeira palestra. Agora a gente vai para algo um pouco mais hard, mas que também tem a ver com o consumidor, né, olhar para o outro, mas de uma forma bem diferente, né? Eu sou publicitária de formação, pesquiseira de coração, né, trabalho aí com pesquisa de mercado há mais de 20 anos, entre agência, instituto e agora do lado cliente também. E hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou convidar todo mundo para refletir um pouco sobre o digital de uma maneira diferente, que não é pensar nas possibilidades que existem de digital, tudo que existe, mas muito pensar nas possibilidades para os outros. Porque a gente está aqui, nós estamos num evento online, todos nós que estamos aqui, a gente tem possibilidade de trabalhar remoto, né, fazer isso. E os nossos consumidores, e as pessoas que estão do outro lado, eles têm essa mesma oportunidade? O que aconteceu com eles, com todas essas mudanças que vieram desde o início da pandemia, isolamento, etc. Então, aqui a gente resgata aquele famoso, né, se colocar nos pés do consumidor, entender o que ele está sentindo, ele está passando por mudança. E as mudanças estruturais, elas contemplam, a gente está falando de renda mais baixa, perda de emprego, divórcio, violência doméstica, depressão, um monte de coisas impactando esse consumidor. E a gente vê pelas pesquisas de marca aí, inclusive tem da MindMiners também, que os consumidores, eles esperam um posicionamento, eles esperam que as marcas se coloquem de alguma maneira empática com relação ao que eles estão sentindo, o que eles estão passando, existe isso. Então, quando a gente fala de marca hoje, a tal da era da empatia é super importante, né? E se consumer centric, que é também a palavra da vez agora, que está na moda, não é a gente pensar, então tá, o consumidor, eu vou bolar uma estratégia, vou levar para o consumidor para ver se ele gosta. Não, é ir lá, conhecer o consumidor e a partir dele desenvolver a estratégia. Isso independente de canal, independente de mídia, se é digital, se é offline, não, mas é a gente conhecer o outro lado, ver o que ele está passando, entender o que ele está passando e a partir daí planejar e construir nossa estratégia, nossa comunicação. Né? Então a ideia hoje é passar alguns mitos e verdades que a gente vê aí, né, nos corredores das empresas e tudo, e que a gente pode refletir a respeito. Por exemplo, televisão. Eu não vejo mais televisão. Há muitos meses, muitos anos, talvez. Eu não ligo a televisão em casa. Eu uso ela para ver YouTube, streaming, etc. Mas será que todos os consumidores são assim? Então, eu posso tirar minha comunicação da televisão e botar tudo no digital, porque não tem mais ninguém assistindo? Não. Né? Quando a gente olha, a gente sabe que tem 70%, né, quase 70% dos brasileiros hoje, eles têm acesso à internet, né? E só que o acesso que depende, por exemplo, depende de condições financeiras, tecnológicas, não é todo lugar que tem 4G, não é todo lugar que tem Wi-Fi, não é todo mundo que tem internet em casa, né? E ao mesmo tempo,
é custoso. Quando a gente pensa em pacote de dados, etc., ainda tem um custo alto, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o alcance não quer dizer um alcance todo dia, toda hora. Porém, essas pessoas são pessoas que usam search, que interagem em redes sociais, entram nos sites das marcas, e com isso fornecem informação para a gente conhecer melhor o caminho, né, e a jornada desses consumidores no mundo digital. E com isso, a gente pode, de fato, conhecer os consumidores e fazer uma comunicação muito mais focada e dirigida para eles. Então, essa é a grande vantagem. O meio digital, ele não anda sozinho, mas ele tem uma parte fundamental aí que nos ajuda a conhecer o consumidor. Então, quando a gente pensa em target de comunicação, por exemplo, já ouvi na minha vida milhares de vezes, a marca rica, né, aquela que tem mais dinheiro, etc., ela vai para a TV. A marca pobre, que não tem tanto dinheiro, ela vai apenas para digital. Mas o convite aqui é vamos rever esse conceito, porque no final das contas, no digital, a gente consegue segmentar por atitudinal, pelo que a pessoa está buscando e até por um target muito mais específico e nichado. Então, muitas vezes, uma marca que tem muito dinheiro para investir, se ela tem uma necessidade de público muito específica, não tem por que ela não fazer um 100% digital, por exemplo. Né? Ela consegue ter efetividade nesse meio. Por outro lado, se eu tiver uma marca que de repente tem menos dinheiro para investir, só que ela tem um foco, por exemplo, na classe D e E, se eu for totalmente digital, eu não vou alcançar esse público, eu vou estar muito mais distante deles. Então, o pensamento tem que ser muito mais da estratégia, da mensagem, do que eu preciso comunicar e principalmente do target, do que se eu quero ser online ou offline. Acho que não é essa a discussão, né? E a gente não pode esquecer que a TV no Brasil hoje tem um papel fundamental ainda. Nós estamos falando de 92% de penetração dos lares, mas 80% dos brasileiros ainda assistem TV. É muita gente. E embora a gente veja, né, as plataformas digitais de site, de rede social e etc. estão crescendo em termos de credibilidade, de informação, a TV ainda é a ferramenta que tem o maior alcance, né, e que tem o poder aí de massificar a informação. Então, a gente não pode negar que tem que caminhar junto. Então, o segredo não é eu tenho que ser online ou eu tenho que ser offline. É muito mais, vamos conhecer o consumidor, entender todos os pontos de contato e onde ele está, o que ele espera de cada ponto de contato, e aí sim a gente consegue desenvolver uma estratégia consumer pensando nele em todas essas esferas. Até porque o consumidor, ele não é um consumidor diferente online e offline, ele tem necessidades diferentes, mas o core dele continua sendo o mesmo, e a gente tem que pensar nisso. E hoje a gente tem no digital, e aí está um papel importante, inúmeras ferramentas de dados, etc., que nos ajudam a conhecer o consumidor. E até mesmo offline, a gente consegue conhecer pontos da jornada de consumo, o que eles estão buscando, né? Quais são os interesses de navegação, etc. Então, os nossos partners, né? Então, eu estou falando de Google, Facebook, YouTube, etc., eles conseguem nos ajudar com dados limpos de como está acontecendo a navegação online, e com esses dados a gente consegue também embasar nossa estratégia. Então, temos jornada do consumidor, Google Trends, Google Analytics, tem uma série de ferramentas que a gente pode usar aí, né? Um segundo mito é a questão da compra online, né? Quem nunca ouviu isso? Hoje todo mundo compra online, todo mundo está online. Falso também. Né? A gente tem hoje 70 milhões de compradores no Brasil. É bastante, mas tem 2/3 que não estão inclusos nessa amostra. Eles não compram online ainda. Então, temos ainda algumas barreiras, e a jornada do consumo online, ela não é feita pelo consumidor, ela não é consumer-centric. Muito pelo contrário, ela vem da necessidade de alguma coisa específica que a circunstância causa no consumidor.
Por exemplo, normalmente a primeira compra online das pessoas é no entretenimento. Por quê? Porque os shows, os eventos abrem a venda de ingressos online e se sobrar ingresso, vai abrir offline. Com isso, os consumidores são forçados, quase que coagidos, a ir para o mundo online para fazer a primeira compra online. Uma vez passada essa barreira, a próxima é a do turismo, de serviços. Por quê? Porque eu consigo olhar passagens, eu consigo olhar hotéis em vários lugares, comparar preços de uma forma mais rápida, sem precisar usar uma agência de turismo, por exemplo, né? Então, acaba ajudando nessa jornada e eu acabo tendo acesso a comparações e etc. A próxima é dos bens duráveis. Então, a televisão, o computador, os eletrodomésticos. Por quê? Porque normalmente é um lugar onde a internet possibilita a pesquisa de diversas lojas, eu consigo olhar as funcionalidades e, normalmente, os preços também. Eu tenho uma gama de preços também mais baixa, inclusive, muitas vezes, na mesma loja. Você vai numa loja offline, na mesma loja online, você tem diferença de preço no mesmo produto. E depois vem os FMCGs, e aí a gente está falando de bebidas, roupas, supermercado, alimentos, etc. Tudo tá junto aí, né? Porém, a gente não pode esquecer uma coisa: 1%, apenas 1% de todas as ocasiões de FMCG do Brasil são feitas online. Então, ainda tem um mundo para percorrer aí nesse sentido, né? Tem muita coisa ainda para avançar. E tem um segmento que não conseguiu ainda emplacar no mundo online, que são os perecíveis. Ainda tem bastante dificuldade para comprar perecíveis online por diversas maneiras, e é uma das barreiras de entrada na compra do supermercado online, por exemplo. A gente vê aí na pandemia que houve, né, as pessoas precisaram mudar seus hábitos de compra de supermercado, não dá para ir toda hora, muitos estabelecimentos foram fechados, né, e também os riscos, né, tem um risco sério de contaminação e etc. Mas a gente viu um aumento aí dos consumidores online desde março, a gente está falando aí, mas tem muita gente que preferiu mudar a forma de comprar. Então, eu vou num horário diferente, eu vou mudar de loja, em vez de eu ir lá no hipermercado lotado, no cash and carry, eu vou lá no trade, pequenininho ali da esquina, que vai pouca gente, eu vou menos vezes, mas aí eu compro mais coisas e me estoco, né? A gente vê uma mudança da atitude, horários diferentes, né? Por quê? Porque eu não quero deixar de ir, porque hoje eu não consigo pedir um delivery de perecíveis, eu tenho medo se vai chegar estragado, eu tenho medo se a qualidade dos meus legumes, das verduras, vai ser boa ou não, né? Eu acho complicado procurar, às vezes eu vou na loja e tenho o produto que eu quero, mas quando eu olho online não tem as marcas e as variantes que eu quero, enfim, ainda tem muita barreira, né? Então, os consumidores até se abriram um pouco mais, mas ainda tem chão para percorrer aí. E não só os consumidores estarem abertos e tal, mas tem um ponto aí que é o quanto que as empresas estão dispostas e prontas para funcionar no mundo digital, né? E aí eu vou trazer um exemplo meu. Desde o início da pandemia, eu fiquei os 3 primeiros meses em São Paulo. E em São Paulo, a gente vive numa bolha total, porque eu conseguia pedir absolutamente tudo. Eu fiquei 3 meses sem botar o pé na rua para absolutamente nada. Teve um dia que até chocolate eu consegui que entregasse na minha casa em 20 minutos. E aí, depois, como continuou aí o isolamento, eu vim para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é uma capital, estamos falando de uma cidade desenvolvida, etc., né? E o que aconteceu? Chegando aqui, eu já percebi que eu não ia conseguir manter essa minha trajetória digital da mesma maneira. Porque, por exemplo,
as empresas aqui trabalham de uma forma diferente com o mundo digital. Primeiro, quando a gente pensa em e-commerce, o frete aqui é muito mais longo. Então, coisas que eu tinha entregues em casa, em São Paulo, de um dia para o outro, aqui levam 21 dias úteis, muitas vezes. Outro ponto importante, eu nunca na minha vida, em São Paulo, paguei frete. Nunca, sou contra pagar frete. E aqui, além de pagar, eu pago caro. A gente está falando aí de, muitas vezes, o frete não compensar a compra digital. Então, tudo isso influencia na jornada. E eu, por exemplo, cheguei aqui, eu precisava manipular um remédio. Entrei na internet, procurei farmácia, manipulação, achei 4, olhei a nota, então aí o papel do Google para ajudar tanto o consumidor quanto a empresa, mostrar, né, a notinha lá, olhei, 4.8, ótimo, mandei 4 e-mails para 4 farmácias diferentes. Não tive nenhuma resposta, depois de 2 dias, ok, peguei e liguei na que tinha a nota mais alta daquelas 4 farmácias. E perguntei, eu falei, olha, vocês não têm um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa digital? Eu não sou muito de ficar ligando, etc. Ah, claro, temos esse e-mail. E me passaram um e-mail que era diferente do que estava no site. Eu até comentei, eu falei, mas esse não é o que estava no site. Ah, não, aquele do site a gente não olha. Primeiro ruído aí de comunicação. E aí, eu mandei o e-mail. E aí, 2 dias depois, eu recebi um retorno falando que era melhor eu entrar em contato por telefone para agilizar a compra. Não entrei em contato, liguei para a farmácia número 2 com o segundo rating mais alto. E aí, eu liguei e perguntei se tinha outro e-mail. Eles me direcionaram para um WhatsApp que super funcionava, segundo eles. E aí eu fiquei 48 horas no Oi, tudo bem? Você pode me passar o orçamento? E a resposta vinha 24 horas depois. Oi, tudo bem? Estou passando. E 24 horas depois não tem mais. E não chegou o orçamento. Nunca mais eu desisti. Falei, não vou. Eu vou pedir lá na farmácia que eu comprava em São Paulo, que eu não sei nem onde fica, e vou pedir para eles mandarem por Sedex. Nisso, a segunda farmácia me ligou e falou, eu vi que você precisava de um orçamento, tal, ainda quer o produto? Eu quero, consigo, tal. Fiz a transação toda, porém, eles me ligaram ao longo do processo de fazer o meu produto 4 vezes, e muitas delas para bater papo, saber o que eu estava fazendo em Campo Grande, etc. Então, eu que não queria o contato, tive um excesso de contato. E, por fim, no dia de entregar, o remédio não chegou. Eu liguei lá, né, mandei um WhatsApp falando, não chegou. A gente esqueceu. E aí, chegou com 2 semanas de atraso, com tudo isso de contato. Então, nesse caso, a gente tinha um consumidor totalmente digital, totalmente preparado para o mundo digital, mas as empresas não estavam. É uma jornada de mão dupla. E que nos leva a um outro tema, que é a transformação digital versus a digitalização. É muito comum a gente ouvir a confusão entre esses dois. Porque digitalização, ela consiste em quê? E-mail, WhatsApp, site, ferramentas tecnológicas. Que é o que a gente viu que essas farmácias todas tinham. Todas elas tinham o pacote completo. Mas a transformação digital, ela envolve cultura, mentalidade e liderança, gestão. É uma mudança dentro da empresa. Eu não tenho que pegar os meus processos atuais e usar uma ferramenta para adequá-los, para facilitá-los. Eu tenho que pegar os meus processos atuais e reinventá-los. É olhar para eles de novo e ver se eles estão coerentes com a realidade atual. É entender que o consumidor digital e analógico, eles são totalmente diferentes, não em pessoa, mas em necessidade. E é isso que é importante destravar e entender para realmente falar que a empresa passou por uma transformação digital, né? E quando a empresa passa por uma transformação digital e tem isso na sua cultura e etc., ela também tem que entender que o consumidor precisa passar por isso também. E que hoje, no Brasil, isso ainda está caminhando, né? Os consumidores nem todos passaram pela transformação digital, nem todos eles estão abertos aí ao mundo digital e se veem, né,
como pessoas que necessitam desse meio. Para muita gente não faz diferença. Se a gente pegar, por exemplo, meus pais, né? Eles não veem a necessidade de comprar online, porque para eles está ótimo do jeito que está, né? Então, por que eu preciso desenvolver as ferramentas para eles? O que eu posso fazer para destravar? Tem gente que simplesmente não quer entrar no mundo online e rejeita isso, por diversos motivos. Pode ser uma questão de idade, de disponibilidade, etc. Mas o consumidor também tem que estar aberto, não é só a gente oferecer para ele. E o que é importante é a gente entender quais seriam os triggers para as pessoas para fazerem suas compras no e-commerce online e quais são as barreiras e entender como é que a gente pode super bombar os triggers para maximizar a nossa performance e como que a gente pode atacar essas barreiras para minimizá-las. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa população de 60 a mais, que hoje está impedida de sair de casa com risco, né, um grupo de risco e tal, um dos triggers para fazer compra online de supermercado, por exemplo, seria de segurança física, bioquímica. Mas aí a gente pode ir muito além. Alguém que carrega as compras, ter tempo para outras atividades, porque hoje é uma população super ativa, né? Pensar em disponibilidade de vários itens no mesmo lugar. Tudo isso pode fazer com que essas pessoas migrem para o mundo online. Porém, tem barreiras também. Como é que eu vou escolher os produtos certos, as marcas certas? Eu não consigo essa garantia. A qualidade dos perecíveis, como é que eu faço para escolher se eu quero uma banana meio madura no online? Eu não consigo também. E tem uma sensação também de marginalização. O que é? Eles não se enxergarem na comunicação das ferramentas online. Por exemplo, quando a gente vai ver alguma propaganda, alguma comunicação, onde você tem idosos que precisam mexer online, alguma coisa, sempre tem um caricato de chamar o neto para ajudar, é aquela imagem do velhinho, né, realmente velhinho, né, menos ativo e etc., e que não consegue navegar, que tem uma barreira. Então, realmente, quando eles se veem ali, eles não se veem ali naquela comunicação e não acham que é para eles, né? E isso gera para o marketing um super desafio, né? Vamos lá, a gente vê cada vez mais tendência de customização de massa, né? Eu quero coisas que são de massa, de supermercado, de prateleira e tudo, mas eu quero que elas sejam feitas para mim. E aí o consumidor começa a ficar cada vez mais complexo e evoluir e querer se ver em cada coisa, tanto no meio digital quanto no meio offline. Então, quando a gente pensa na pirâmide de Maslow, né, como a gente estudou, como eu estudei na faculdade há muitos anos, né, eu lembro que era muito simples olhar. Hoje, eu consigo usar essa mesma pirâmide só com startups. E se a gente pegar, por exemplo, a parte de relacionamentos ali, eu tenho N aplicativos de relacionamento. E as pessoas escolhem os aplicativos de acordo com o fit, com o que elas querem. Então, vai ter gente que prefere o Happening, vai ter gente que prefere o Tinder, vai ter gente que prefere o Grindr, dependendo do que eles estão buscando, da usabilidade e de como esses aplicativos realmente conseguiram virar essa chavinha de serem democráticos para aquelas pessoas. Então, é interessante que não vai ter uma coisa, né, um aplicativo, uma atividade que inclua todo mundo. O importante é entender que tem vários tipos de consumidores e que vão ter need states totalmente diferentes uns dos outros. E aí, a gente entra naquela, o que é overwhelming para o marketing? É muita coisa nova. A gente primeiro tem que pensar na linguagem. Eu estou sendo empático o suficiente sem parecer forçado? Eu estou realmente engajando? Eu estou trazendo um discurso de sustentabilidade, de preocupação com o meio ambiente? E aí, será que eu tenho que desenvolver quando a gente pensa em e-commerce, né? Como que eu faço para o e-commerce realmente se desenvolver no Brasil inteiro, tirando esses percalços de distância e custo?
E quais são os meios que eu tenho para me comunicar e até para, né, chegar no meu consumidor? Será que eu preciso pensar em assinatura? Será que eu preciso usar um RAP? Né? O WhatsApp é uma ferramenta importante para a minha empresa, para o meu consumidor? Tem inúmeras coisas. Né? E a gente pensa também nos care lines, né? No famoso saque, aí que o consumidor, quando ele entra no saque para reclamar, ele também não quer mais resposta padrão, não quer aquela resposta técnica, muito obrigado, senhor, volte sempre, etc. Ele quer se sentir único, exclusivo e que ele importa para aquela empresa. Então é por isso que ele ligou lá. Ele quer ver o problema dele como se fosse um problema central da empresa também. Então, marketing hoje tem que olhar para tudo isso, colocar na balança e ver como atacar, né? Tudo ao mesmo tempo, não vai conseguir fazer, mas quais seriam os mais importantes, né, para realmente atacar os consumidores da maneira certa, pensando no que os consumidores precisam. Né? E o meio digital deu para o consumidor um megafone, né? Só que é um megafone que ele transcende as barreiras de distância, de círculo social, transcende até as barreiras geográficas. Eu posso entrar agora no meu Facebook e postar que alguma marca fez alguma coisa comigo que eu não gostei, em 2 segundos isso está lá para os meus amigos que moram na Austrália, na Inglaterra, etc. E pronto, rodei o mundo em 2 segundos, né? Então, hoje, o meio digital, ele dá menos flexibilidade para erro por parte das marcas, etc., das empresas em si. Eu posso errar, mas não posso errar muito. E uma vez que eu errei, eu preciso entender que eu errei, reconhecer o meu erro e dar uma resposta bem adequada. O que é uma resposta adequada? Ela vai envolver humildade para reconhecer o erro, ser autêntico falando que errou, e corrigir de uma maneira que não pareça forçada, que tenha embasamento na linguagem do consumidor, que tenha embasamento com o que o consumidor espera de uma marca realmente arrependida. E para isso, as próprias redes sociais podem nos ajudar. Né? A gente consegue buscar temas e entender como que os consumidores falam sobre esses temas online, como que eles se manifestam e capturar essa linguagem. Então, a gente também usa as redes sociais para nortear a linguagem que a empresa vai responder quando tiver problemas, etc. Né? E, por último, não podia deixar de falar da pesquisa de mercado. Né? Eu vim de uma era onde a gente fazia pesquisa online e a mesma pesquisa offline para comparar o resultado e falar por que uma era melhor que a outra. Essa era já foi, né? Já saiu. Né? Ontem a gente viu muito a Aline falando de pesquisa ágil e tudo, mas nem pensando em pesquisa ágil. A pesquisa tradicional, ela teve que se adaptar com o tempo. E o meio digital trouxe um monte de possibilidades. Possibilidades de alcance e preço balanceados. Então, para eu fazer hoje uma pesquisa nacional, eu não preciso ter campos acontecendo em várias cidades. Eu posso disparar um e-mail. Né? O quanto que isso não facilitou, não barateou e não deu acesso às empresas para pesquisa de mercado. E aí vem uma questão. Eu não tenho que pensar na pesquisa como online e offline, né? Eu preciso entender qual é o briefing, qual é o objetivo do negócio que aquela pesquisa vem para resolver, e a partir daí escolher o formato, a metodologia e o meio onde ela vai ser realizada. E não o contrário, porque é muito comum o planejamento de uma pesquisa digital ser por tempo e custo. Né? Normalmente vai para o tradicional, mas aí, não deu tempo, não tem dinheiro, etc. Vamos fazer alguma coisa online mesmo. Não é um online mesmo. O online veio para ficar e hoje é possível realizar praticamente todos os tipos de pesquisa dentro da plataforma online. O que muda? Muda a forma como a gente vai fazer. Por exemplo, teste de produto é uma que eu não via fazendo online, porque eu não via muito sentido, já que eu vou ter que entregar o produto na casa do consumidor. Mas, na semana que começou o isolamento, eu tinha um teste
em central location de prova sensorial para acontecer naquela semana. Tivemos que cancelar, não podia mais ter a central location, e a gente segurou, como o isolamento não termina nunca mais, resolvemos adaptar. E é esse o ponto, adaptar. Eu não posso pegar o questionário que ia ser totalmente ali, cara a cara, a mesma metodologia, a forma de perguntar, os atributos. Por quê? Porque eu vou mandar um portador entregar o produto e vou mandar um questionário online. É totalmente diferente o tempo que a pessoa se doa para responder a pesquisa em casa e quando ela foi até uma central location para responder. Né? Além disso, ela pode responder de manhã, de tarde, de noite, a hora que ela quiser. E eu preciso ter um questionário que seja super autossuficiente, porque eu não vou ter ninguém ali para dar suporte 1h da manhã. Então, esse tipo de coisa tem que ser pensado quando a gente muda. Né? E quando a gente sai para uma metodologia online já de largada, ela precisa ser digital first. Então, imaginar a gente mesmo lá respondendo um questionário, o que a gente consegue responder, o que a gente tem paciência para e o que a gente consegue entender das perguntas. Então, é simples, direto, né, a pergunta da maneira mais friendly possível, né, para não ficar distante desse consumidor online também. E, é claro, a gente não pode negar que hoje a gente tem uma outra ferramenta online que ajuda pra caramba, que são as ferramentas digitais que permitem a gente olhar para esse consumidor sem perguntar absolutamente nada e tirar inúmeros insights daí. Então, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de banco de dados, tanto de saque quanto de e-commerce, etc. Então, tem uma série de ferramentas dentro das próprias empresas que, perguntando a coisa certa, essas ferramentas podem nos dar muitos insights de como o consumidor é de fato, e de uma maneira que não seja declarada, e sim o que ele realmente faz. Então, a pesquisa digital, ela não é só questionário, ela também é olhar os dados e perguntar aos dados o que eles podem nos dizer sobre os consumidores. Então, para encerrar, eu tenho aí 4 coisas que eu considero as mais importantes quando eu olho para o digital. E não só pós-pandemia, pós-Covid, né, mas muito geral, para a gente realmente olhar para o lado e ver se todos os consumidores têm o mesmo acesso que a gente, né, ao meio digital. E que o consumidor, ele é um só, ele pode ter o momento dele online, offline, e as necessidades em cada meio são totalmente diferentes, mas ele é um só. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fragmentá-lo, né, não tratá-lo por fatias, e também tem que tomar o cuidado para ter consistência. Eu não posso ter mensagens e até look and feel da minha marca diferente no online e no offline, porque eu preciso ter uma consistência. O que vai mudar é o tipo de mensagem, a forma da comunicação. Isso sim vai mudar. Outro ponto é que consumer-centric, uma estratégia consumer-centric, ela não é parada no tempo, ela precisa evoluir. O consumidor, a gente viu que ele evoluiu pra caramba. Então, o que a gente tem que entender é que não existe one size fits all, e quando a gente quer ser realmente consumer-centric, não adianta desenvolver uma estratégia hoje e reavaliar daqui a 10 anos. É on the go, e é sempre, a todo momento. A própria pandemia forçou a gente a virar a chavinha e mudar toda a estratégia que estava preparada para 2020, né? Transformação digital não quer dizer ferramenta, não quer dizer site, e-mail, WhatsApp. Transformação digital é mindset, tá aqui dentro, né? É eu pensar de uma maneira digital e pensar como os meios digitais podem facilitar a minha vida e os meus processos, não da maneira que eles são offline. Acho que esse é o principal truque. E eu acho que, por último, é a gente considerar sempre a inclusão digital como algo muito importante, porque é necessário que o consumidor se sinta parte desse meio, valorizado por esse meio,
porque o grande parte do distanciamento das plataformas digitais vem por não se sentir incluídos na comunicação, no formato, na forma como os aplicativos funcionam, o site, como é a navegação do site. Então, vamos pensar em todos os consumidores, e não só aqueles. Eu vejo em casa, por exemplo, tem coisa que os meus filhos de 6 e 9 anos me ajudam a mexer online, porque eles nasceram com a internet. Eles não conhecem o que era o antes da internet. E eu tenho hora que eu não acho intuitivo. E eles vão lá e mexem. Então, inclusão social, ou inclusão digital, é super importante. É a gente pensar lá na frente, nos pés do consumidor. Acho que é isso. Eu queria super agradecer, né, a MindMiners, a Dani aí pela oportunidade, e estou à disposição para perguntas. Oi, Cíntia, obrigada, voltei. Se você quiser parar de compartilhar sua tela também, para você voltar a ver a gente aqui, fique à vontade. Então, te vem. Cíntia, ótimo. Tem várias perguntinhas aqui. Percebi que as pessoas estão curiosas, né? Assim, porque você é Head de CMI da JDE. E aí, uma das perguntas que apareceu aqui foi como tem sido o processo de digitalização de pesquisa dentro da JDE? Olha, a digitalização da pesquisa é algo que, não só na JDE, acho que em várias empresas, pelo menos que eu passei, ela foi acontecendo, tá? Então, eu me lembro quando eu entrei há quase 3 anos, vamos fazer uma pesquisa, vai ser online ou offline? Não, peraí, vamos entender. E eu já fiz, inclusive, misto, uma parte online, outra parte offline, pensando muito no target. Né? Então, na época eu usei até uma parceira, que é a agência Alcubo, e eles conseguiram fazer uma pesquisa de U&A, onde a gente tinha várias plataformas, para a gente realmente conseguir pegar todo tipo de consumidor. Só que eu teve que vender muito, eu fiz um pitch interno, para conseguir a aprovação disso, né, de que funciona, eu tenho certeza, vamos lá, pitch com os globais, para explicar que não tem problema você diversificar, mas se eu quero falar com a classe D e E, café tem 98% de penetração, gente, né, se eu quero falar com a classe D e E, eu preciso ir na casa deles, ir onde eles estão, porque não vai ser um e-mail ou um aplicativo que vai chegar. Então, foi um processo. Hoje, eu já vejo isso muito mais fácil, né? Inclusive, esse ano, quando a gente começou a usar MindMiners, eu já vi a discussão fluir muito mais fácil, porque existe, sim, dentro da JDE, uma preocupação em transformação digital, né? Em ter esse olhar mais moderno para as coisas. Então, é algo que ainda está acontecendo, né? Eu fui forçada agora a mudar um teste de produto durante a pandemia, mas hoje eu já fico bem mais confortável de fazer algumas outras pesquisas que eu relutava em fazer online. Legal. E aí, a pergunta da Glória aqui, linkando com essa, né? Assim, quais que você acha que são os maiores desafios para essa mudança de mindset hoje, pensando num cenário ou num contexto de pesquisa de mercado, né? Assim, será que ainda existe alguma resistência? Por que que existe? Existe. Tem gente que ainda acha que no digital a gente mente, a gente fala diferente, etc. Existe a dificuldade de abrir mão de algumas coisas, né? E isso, eu não estou falando, é normal as pessoas falarem, marketing quer incluir tudo, um monte de carona e tal. Não, a gente também de pesquisa, a gente fala, putz, estou fazendo esse projeto, eu não podia colocar mais essa perguntinha, essa caroninha, né? Os puxadinhos. No digital, isso fica mais difícil. As pessoas têm menos tempo disponível, né, para responder um questionário de 1 hora. Tipo, na minha vida, eu já fiz questionário que durava 3 horas. Né? Hoje, eu não vejo o consumidor aberto para responder um questionário de 3 horas. Mas é algo que vai se criando. Né? A gente vai vendo barreiras e vai mudando, ou vai entendendo quais as melhorias. Então, de repente, um projeto que eu ia fazer gigantesco, né, offline, será que se eu quebrar ele em 3, eu não consigo ser muito mais assertiva e focada no meu objetivo de negócio e faço online? Vai ser muito mais barato, muito mais rápido?
né? Então, eu hoje não vejo mais espaço, ó, no dia a dia das empresas também, né? Porque tudo é rápido, para aquelas pesquisas que duravam uma gravidez, né, gente? Eu me lembro quando eu entrava de licença maternidade, você deixava o briefing, quando você voltava, não tinha tido apresentação ainda, né? Era muito demorado. Então, eu acho que o próprio meio está cobrando a gente de correr atrás disso. Uhum. Sim, com certeza, muito legal. E aí, a gente tem um outro lado dessa pergunta, né? A gente estava falando um pouquinho de mudança de mindset dentro do segmento de pesquisa de mercado, e aí agora falando um pouquinho de mudança de mindset dentro da estratégia das marcas, para que de fato elas consigam viver essa transformação digital. Quais você acredita que são esses maiores desafios? Eu acho que o primeiro desafio é entender que os consumidores não necessariamente são iguais a nós, né? E isso é super importante, porque é o que eu falei, nós somos ultra conectados. A gente está aqui o tempo todo. Eu não vi diferença no meu trabalho, por exemplo, com a pandemia. Eu simplesmente mudei da mesa do escritório e fui para casa. Teve muita gente que não conseguiu, que não tem acesso à internet em casa. Então, nós somos privilegiados em contexto. E aí a gente tende a olhar para o lado, né? É algo muito comum. É isso, não, todo mundo acessa, todo mundo está online, todo mundo assiste YouTube, todo mundo assiste streaming. Não. Então, acho que o primeiro passo da transformação digital é entender que nem todo mundo está junto nela. E saber que cada um vai ter o seu momento de jornada e que a gente, como marca, vai ter que falar com cada consumidor. Ou a gente vai nichar nas pontas, né? No total excluído ou no total digital. Então, a gente precisa pensar e mapear essa jornada. Eu acho que o principal ponto isso de dificuldade geral das marcas é a gente sair do papel de que, nossa, mas como assim não tem internet? Para, nossa, o que eu posso fazer para falar com essa pessoa? Acho que é o principal. Legal. E aí você falou um pouquinho, né, que a sua rotina, e aí me incluindo aqui, acabou mudando um pouco porque a gente consegue fazer tudo à distância. Mas aí vou virar a pergunta pensando agora no consumidor de café, por exemplo, né, assim, que é um segmento aí que a JDE atua. Teve alguma mudança grande nessa jornada? Alguma coisa que vocês perceberam que, de fato, a pandemia fez com que vocês tivessem que olhar de outra forma para esses consumidores e para a forma como eles consomem café? Sim, né? Porque se a gente pensar no Brasil, os consumidores consomem pouco café fora de casa, todo mundo toma café em casa, tal, mas é o coado, né? Ninguém tem máquina de expresso. A gente está falando, as próprias máquinas, né, de café em cápsula, elas não estão presentes em todos os domicílios, aliás, é muito pequena a participação, etc. Então, o consumidor se viu carente daquele café que ele tomava fora de casa, que podia ser o expresso ou o cappuccino. Eu, por exemplo, no começo fiquei carente do Manu, né, que é o nosso barista lá da JDE, que faz o melhor cappuccino de paçoca do mundo. Então, houve uma mudança, né? Aí a gente vê o hábito de fora indo para dentro, mas não da mesma maneira, porque nem todo mundo tem a máquina, nem todo mundo consegue fazer o cappuccino de paçoca, enfim. Mas aumenta o consumo dentro de casa. As pessoas estão tomando mais café em casa do que tomavam na rua antes. Ótimo, legal. Bom, e aí vou aqui com a última pergunta, que vai ser a da Ana Paula. E ela está te perguntando como que você imagina que no futuro vai ser esse cenário de entendimento do comportamento do consumidor num mundo com cada vez mais interação digital. Eu acredito muito, né, sem parecer clichê, em Big Data, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai poder usar não só ferramentas de inteligência artificial, de data mining, etc., para olhar a fundo o que os consumidores estão fazendo, mas até para buscar as coisas certas, né? Eu vejo a maior parte das empresas que eu já passei, que eu já trabalhei com, inclusive a JDE, a gente ainda está caminhando nessa parte de olhar o que tem dentro de casa, vamos lá, vamos aprofundar ali dentro, vamos, né, realmente ver. A gente tem usado muito o Google como parceiro nessa jornada de entender jornada do consumidor. O
que é possível, o que funciona, é teste AB, etc. Mas vai muito de hipótese, e aí você vai lá e valida ou não a hipótese. Tem que ter uma hipótese antes, é muito difícil você deixar solto, porque chega a ser overwhelming, né? Hoje a gente olha dado em tudo quanto é lugar, um fala A, o outro fala B, o outro fala C. Então a gente também precisa focar e pensar, ok, qual é a minha pergunta, qual é o meu foco, qual é a hipótese que eu quero validar aqui, qual é o caminho para validar essa hipótese com dados que já estão disponíveis, né? Eu vejo muito isso de queda do investimento ad hoc e muito foco em como que eu vou olhar para o consumidor da vida como ela é, consumidor real, né? Então, acho que tem um caminho a percorrer, mas que ele vai muito da gente, como profissional de pesquisa, saber filtrar onde eu olho, como eu olho, o que eu cruzo e o que faz sentido. Porque números sob pressão, eles dizem qualquer coisa. Então, é complicado. Tá ótimo, obrigada, Cíntia. Obrigada, Dani. Pessoal, o que a gente vai fazer agora, né? Assim como foi nas outras palestras, então agora a Cíntia, ela segue para as nossas sessions, para a sessão. Eu não sei como vocês estão me vendo, mas é no menu aqui do lado esquerdo. Então, sugiro, né? Assim, convido todos a irem para lá. Lá vocês podem abrir a câmera, falar diretamente com a Cíntia, conversar um pouco mais sobre esses e outros assuntos. E aí, deixo também o convite para que vocês visitem a aba de Expo para conhecerem um pouquinho mais sobre a MindMiners e sobre as nossas soluções. Amanhã a gente está de volta às 17 horas. A gente tem uma palestra com a Beatriz sobre cultura do cancelamento, que até vai estar bastante linkado com alguns dos temas que a Cíntia trouxe aqui para a gente. E para fechar o Next, amanhã às 18 horas, a gente tem o Diego da Nestlé falando um pouquinho sobre a experiência deles de construção do Consumer Lab, que é um laboratório de monitoramento do consumidor. Então, espero todos vocês amanhã para o fechamento do nosso evento. E todo mundo lá para Sessions agora, então, continuar a conversa com a Cíntia. Obrigada, boa noite. Obrigada, Dani, obrigada, boa noite.